Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, edição também de pré-jogo, que hoje tem jogo decisivo pro nosso fogão. Botafogo e Bahia, Botafogo diretamente da Fonte Nova, jogo de volta da Copa do Brasil. E a gente vai falar aqui sobre como deve vir essa provável escalação do Arthur Jorge enfrentando esse Bahia, que não tá num bom momento, e é aí que a gente pode se aproveitar também. Mas, claro, é um confronto dificílimo, talvez aí o confronto mais equilibrado, né, desses segundos confrontos da Copa do Brasil. Botafogo e Bahia realmente é aquele que você tem mais complicação para adivinhar o placar. Mas claro, Botafogo tem totais condições de passar e vamos passar pelo Bahia. E a gente vai trazer aqui um panorama dessa partida, onde assistir, horários, de tudo, escalação, arbitragem, enfim. Vamos falar muito sobre essa partida, mas também trazer outras notícias como essa situação aí. Damian Soares de saída do Botafogo, que papo é esse? A gente vai explicar isso aí pra vocês. E também falar sobre o Botafogo que tá concorrendo de novo aí ao Confute, como isso também é importante. O Botafogo tá atuante dentro e fora das quatro linhas. E a gente conta isso tudo pra vocês depois da vinheta. Segura aí. Já chega fortalecendo naquele like, dando aquela moral pra gente aqui no canal Gigante Glorioso. Aliás, a gente que agradece, né? Vocês diariamente dão aquela moral gigantesca aqui pro GG, dão uma moral enorme, se inscrevendo aqui no canal. Você que não é inscrito, dá essa moral pra gente se inscrevendo ou se torne membro aqui do GG para participar lá daquele nosso grupo de WhatsApp, que o bate-papo rola solto, principalmente hoje, dia de jogo, é dia de pegar fogo, o WhatsApp do GG. Segue a gente também nas outras redes sociais, que eu deixo sempre passando aqui embaixo, beleza? Bom, vamos falar de Botafogo. Antes das notícias, eu quero fazer aqui logo o pré-jogo pra gente falar dessa partida de logo mais entre Botafogo e Bahia, né? Bahia e Botafogo, jogo de volta. Botafogo não conseguiu aquela vantagem no primeiro jogo. E aí, Botafogo agora vai decidir na Arena Fonte Nova hoje às 19 horas contra o Bahia, né? Dia de quebrar tabu, que é, como o Guilherme sempre fala aqui, né? Desde 2022 pra cá, Botafogo tem quebrado muitos tabus aí no futebol brasileiro. E tem que ser mais um desse, porque o Bahia tem sido uma pedra no sapato aí do Botafogo há alguns tempos, né? Principalmente a lembrança que a gente tem mais recente aí de 2018, aquela Copa Sul-Americana, né? Quem não lembra? Mas além de tabu, a gente tem que falar também do que é palpável, do que é realidade, do que é atual. O Botafogo vive numa fase melhor do que o Bahia, isso é incontestável. O Bahia vem de uma sequência de 6 jogos sem vencer. Apesar do retrospecto ser bom dentro da Arena Fonte Nova, 80% de aproveitamento, são 18 vitórias em 24 jogos, ok? Realmente o retrospecto favorável ao Bahia, mas o momento é do Botafogo. O momento é muito mais favorável ao time alvinegro, que lidera o Campeonato Brasileiro e que vem de uma vitória importante em cima do lanterna do campeonato, né? E tudo bem, mas é uma vitória de 4-1, uma vitória consistente que dá aquela moral para você encarar uma outra competição. E aí a gente fala do Botafogo que vem com seus desfalques, ao contrário do Bahia, que vai vir com seu time mais completo. Acho que o Bahia tem 3 desfalques, se eu não me engano. Acho que é do Gilberto, do Ademir, e tem mais um que eu esqueci aqui agora. O Gilberto, o Ademir e o Acevedo, né, que estão lesionados. Fora isso, o Bahia vai com aqueles seus 11 iniciais ali que foram responsáveis pelo melhor momento do ano do Bahia, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a escalação do Bahia, mas falando logo aqui sobre o Botafogo. Botafogo tem seus desfalques do Tiquinho Soares, que ainda está com as dores no joelho, não viajou com a equipe, mas em compensação ganha aí a chegada do Thiago Almada, que deve fazer sua estreia hoje, pode, acredito que não como titular, né? Não teve tanto tempo aí para treinar junto com a equipe ali, para estar mais apto a trabalhar junto com seus companheiros, mas certamente durante a partida deve ser utilizado pelo técnico Arthur Jorge, né? Inicialmente o Botafogo deve ir com a provável escalação seguinte. Bom, vamos lá, rapaziada, só para explicar aqui, no pré-jogo vai estar o nome do Damian Soares ali, mas a gente já sabe que o Damian não viajou com a equipe, e aí a gente vai estar explicando durante o vídeo o que houve com o Damian Soares, qual o problema que está rolando, logo depois dessa parte do pré-jogo. Então fica aí no vídeo que daqui a pouquinho eu explico tudinho. Enquanto isso é só a gente substituir o Damian pelo Matheus Ponte. Com John no gol, Bastos, Alexander Barbosa, Damian Soares e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, aí na frente Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino e Carlos Alberto seriam uma das prováveis escalações. Mas tendo em vista o que aconteceu no jogo de ida, a gente pode lembrar muito bem, o corredor ao lado esquerdo, ali no caso do Carlos Alberto, ficou muito vulnerável por conta do jogador ter um pouco de dificuldade para esse fôlego de retorno, de fazer essa cobertura principalmente do Cuiabano. Algo que quem faz muito isso aqui é o Tietê. O Tietê é uma peça que consegue fazer essa cobertura melhor do lado esquerdo, cobertura melhor das subidas do Cuiabano. Então pode ser que para você ter mais combatividade,
principalmente com esse meio campo fortíssimo do Bahia, você tem o Tietê para fazer essa ajuda ali nas coberturas, né, junto com o Marlon Freitas e com o Gregory, principalmente o Tietê cobrindo mais o lado esquerdo, como eu falei aqui anteriormente. E aí a gente teria aí o Savarino jogando um pouco mais para aquele lado esquerdo ali, mais como um ponta, né, do que mais centralizado, o Igor Jesus na frente e o Luiz Henrique do lado direito. O Luiz Henrique pode aproveitar muito bem as brechas do Bahia, que tem como lateral ali esquerdo o Luciano Juba, né, que é um atacante de origem, né, que ainda tem alguns cacuetes de atacante, que um deles é a sua deficiência na hora de se recompor, a deficiência defensiva, algo que pode ser explorado pelo Luiz Henrique. Inclusive o Botafogo explorou isso até mais no segundo tempo do jogo de ida contra o Bahia. A boa parte das chances foram criadas ali. Aliás, até a chance do gol do Carlos Alberto começa do lado direito, né? Começa ali com o Damian Soares no lado direito. Ele tenta aquela inversão, o Igor Jesus dá aquela cabeçada e acaba sobrando para o Carlos Alberto. Então pode ser um dos pontos chaves ali do Botafogo para conseguir espaços nessa equipe do Bahia, da boa equipe do Bahia. Bom, aí a gente falando dos desfalques do Botafogo, né? A gente já falou aqui do Tiquinho, que tá fora. O Marçal também não viajou. A gente não pode contar com o Matheus Martins, que ele não foi inscrito a tempo para a Copa do Brasil, mas, como eu falei, em compensação, o Botafogo tem aí o Thiago Almada, né, dos relacionados aqui para essa partida. E aí a gente tem como opções aqui no gol o Gatito e o Lucas Barreto, além do John. Na lateral aqui o Matheus Ponte e o Hugo. O de zagueiros, né, a gente tem o Lucas Jalter e o Luiz Segovia, que viajou também com a equipe. Dos volantes, Alan, que pode inclusive ser titular nessa equipe do Botafogo, né? Danilo Barbosa e o Patrick de Paula e o Cauê. E em alternativa ao meio campo a gente tem ainda o Thiago Almada e o Oscar Romero para entrar. No ataque o Yarlen seria a outra opção. E aí como é que vem essa equipe do Bahia, né? Como eu falei, a equipe do Bahia é a equipe base que foi responsável por um dos melhores momentos do Bahia na temporada, que vem com Marcos Felipe, Gabriel Xavier e Canu. Santiago Arias pelo lado direito, olho nele. Santiago Arias muito perigoso, lateral direito, bom toque de bola, bom cruzamento, a gente viu isso aí principalmente no jogo de ida. Luciano Juba na lateral esquerda, bom lateral esquerdo, já joga um tempo na posição, mas ainda, como eu falei aqui, ainda apresenta alguns cacuetes da posição de quando era atacante, né? Tem suas deficiências na hora de se recompor, é onde o Botafogo pode se aproveitar. E aí aquele meio campo do Bahia com Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauê. Jean Lucas aproveita muitos espaços, chute de fora da área. A gente viu isso também no jogo de ida, né? Tendo base como jogo de ida aqui. Várias vezes o Jean Lucas arriscava de fora da área. Não pode dar esses espaços no meio campo para essas infiltrações do Jean Lucas, principalmente para esse chute de fora da área. Então o John tem que ficar atento a essas situações. Cauli, claro, autor do gol do último jogo. Falei aqui, completa esse meio campo fortíssimo do Bahia, como eu falei, e na frente o Everaldo e o Tassiano. E é isso, mesmo com os desfalques, o Botafogo tem totais condições de sair vitorioso da Arena Fonte Nova, claro, permanecendo empate, vai para a disputa de pênalti, mas não é isso que a gente quer pensar na vitória na Arena Fonte Nova. E as alternativas que eu estou curioso de ver aí, seria principalmente para o segundo tempo, a entrada do Almada, que dá fazer esse meio campo funcionar de uma maneira diferente, o Botafogo jogando com um 10 clássico ali, é algo que a gente não consegue ver com muita frequência no Botafogo. A gente não tem esse jogador que faça essa função. O Savarino até pode fazer uma função semelhante, jogando ali mais com um meia centralizado, não tem funcionado muito bem, acho que tem funcionado um pouco melhor atuando pelo lado esquerdo, e aí de repente no segundo tempo com a entrada do Thiago Almada pode dar um fôlego diferente, uma criatividade diferente para o Botafogo, que é algo que às vezes a gente sente muita falta em algumas partidas, né? O Botafogo acaba trabalhando com um meio campo muito preso ali, né? Muito engessado, e você sente aquela ausência de criatividade que pode ser a entrada do Almada para resolver esse problema. Bom, vamos lá. Falando sobre essa situação do Damian Soares, até estou refazendo aqui o plantão, porque a gente recebeu a notícia que o Damian Soares não viajou com a equipe do Botafogo, alegando problemas pessoais. Inclusive vocês vão ver o pré-jogo, né? Vocês viram o pré-jogo aqui com o Damian Soares incluído, mas a gente automaticamente só substitui ali pelo Matheus Ponte. A questão é, o Damian treinou normalmente durante a semana, alegou problemas pessoais, conversou com pessoas do Botafogo, explicou a situação e acabou não viajando. E aí isso bate junto também com uma outra situação que acabou pegando a gente de surpresa mais cedo, que foi sobre a possível saída do Damian Soares para o Peñarol, um possível interesse do Peñarol. Isso foi noticiado hoje cedo, né, pela imprensa uruguaia, através aqui do jornalista Fabian Bertolini, que falou sobre uma possível ida do Damian para o Peñarol. Só que o agente do jogador, naquele momento, deu uma entrevista aqui à Rádio Esporte 890, o representante do Damian, né, o Geraldo von der Putten, e negou qualquer tipo de saída do Damian Soares do Botafogo. Ele colocou aqui, ninguém do Peñarol me ligou e nem do Botafogo. Então o Damian tem contrato até dezembro de 2025 e é uma peça fundamental do Botafogo.
E o Botafogo também julga o Damian Soares como uma peça fundamental e, claro, só liberaria o atleta mediante aí uma taxa de transferência, né? O valor do pagamento da multa, né? Fora isso, não considera se desfazer do Damian Soares. Não, a gente fica no aguardo para saber o que pode se resolver dessa situação do Damian Soares e a gente volta com vocês aqui com mais informações a respeito disso. Mas o que a gente tem agora aqui, Damian Soares não viaja e aí o Arthur Jorge vai contar apenas com o Matheus Ponte na lateral direita para essa partida contra o Bahia, beleza? E a gente fala muito de contratação, de reforços dentro de campo, como isso ajuda o Botafogo. Claro, o maior objetivo do clube é conquistar títulos, é correr atrás dos títulos, é virar essa chave do Botafogo que nos últimos anos não conseguia bater de frente, não conseguia estar brigando nas frentes dos títulos nacionais e internacionais, e hoje tem essa condição graças aos reforços, graças a toda essa estrutura nova que vem apresentando o Botafogo na era SAF, e uma parte dela se dá também fora das 4 linhas. E aí eu falo sobre o Confute, que é o prêmio que o Botafogo está com indicação aqui, com um dos 3 melhores clubes sul-americanos e concorre aqui em 6 categorias, né? Botafogo concorre ao melhor clube de TV, pela Botafogo TV, a melhor ação campanha publicitária, que é a campanha da camisa nova do Botafogo, né? Passado, presente e futuro, que ganhou inclusive a melhor camisa do mundo, a camisa mais bonita do mundo. O melhor profissional de marketing esportivo, o Pedro Souto. O melhor profissional de comunicação com o Júlio Graco, que eu acho que já ganhou inclusive outras edições do Confute. Melhor profissional comercial, o Rafael Ganem. Melhor profissional de scout, Alessandro Brito. E aí quando eu falo das contratações fora das 4 linhas, é isso, quando você constrói, você está num processo de construção, de reconstrução de um clube vencedor, você tem que pensar em todas as frentes, você tem que pensar na sua estrutura também. O Botafogo estando bem estruturado em todas as suas frentes, você tendo um profissional aqui como o próprio Júlio Graco, que já ganhou outros prêmios aqui do Confute, como eu falei, aí você tem o Rafael Ganem. O Rafael Ganem, ele foi responsável por uma das camisas mais valiosas da história do nosso rival, na história do Flamengo. Era o Rafael Ganem que estava gerenciando na época a parte comercial do Flamengo, onde o Flamengo teve ali a camisa mais valiosa da sua história. O Botafogo vai lá e pega esse profissional e trabalha aqui e faz um trabalho de excelência aqui no Botafogo também. Alessandro Brito, profissional nosso de scout, a gente já conhece aqui, foi o cara responsável por montar aquele time vencedor do Atlético Mineiro de 2021. Então o Botafogo fez suas contratações, além de fazer contratação dentro das 4 linhas, fora delas também o Botafogo vem contratando profissionais que vão dando resultado, e quando você pensa no todo, pensa na estrutura de um clube vencedor, a gente começa de dentro e fora das 4 linhas, beleza? Gente, mais tarde, claro, tem live pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso, fica ligado, eu volto com vocês, eu e Guilherme Cardoso estaremos aqui mais tarde, ó, deixa aí o palpite que eu quero ver, hein? Palpite de vocês pro jogo de mais tarde aqui, Botafogo Bahia, classificação vem, confio, hein? Um abraço a todos vocês, saudações alvinegras, valeu galera, fui!